seja o nome do nosso Deus. Pai, o Senhor está neste lugar para curar o seu povo, para abençoar o seu povo, Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. Deus de graça, de misericórdia e bondade, que sara, que restaura, que transforma. Oh Deus, receba a nossa adoração, receba, Pai, o nosso louvor nessa noite. O culto tem uma direção, a Deus, o Todo-Poderoso. Oh Senhor, cura o Teu povo nessa noite, Deus. Transforma, restaura, Deus. Nós temos a convicção, e a Tua palavra diz que o Senhor está aqui. Oh, glória seja dada ao Senhor, ó Deus. Sairemos daqui transformados, renovados pelo poder da Sua palavra, porque a Sua palavra é viva, ela é poderosa, e ela é eficaz, e ela é imutável. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e bondade. Visita o Teu povo nessa noite, Deus. Que tenhamos a sensibilidade de provar, ó Deus, o poder do Senhor, a unção do Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Enquanto os instrumentos estão tocando, nós vamos ofertar ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Se você veio preparado nessa noite, os irmãos do grupo do cântico podem sentar também. Irmãos, vamos orar. Antes de orar, o pastor José Antônio está pregando na Igreja Batista Reviva. Por isso que ele não está aqui, está aqui. Hoje o pastor Marcos. E nós estamos aqui para levar uma palavra ao seu coração. Erga sua mão. Deus, nós te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas, tudo para a tua glória, Deus. Aqueles irmãos que devolveram o dízimo e as ofertas, certamente terá a tua bênção. Porque a sua palavra assim o diz. Muito obrigado, fale conosco. Que nosso coração esteja aberto, receptivo à sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo desta noite, meus amados. Abra sua Bíblia. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, primeiro versículo e o quarto versículo do capítulo 3 de Eclesiastes. Eu tenho certeza que você será muito abençoado nesta noite, porque Deus falará com você através da sua palavra. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Irmãos, essa é a nossa vida. Teremos momentos de alegria e teremos momentos de choro. Mas uma coisa é certa, ou no choro, ou na alegria, Deus está conosco. E muitas vezes nós achamos que as provações,
que nós passamos, que Deus está distante, é mentira do diabo. Em tudo Deus tem um propósito. E a palavra nessa noite é: no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. E muitas vezes nós achamos que não. Mas Deus tem um propósito em tudo que faz, em tudo que Ele permite, porque Ele é soberano. Jó capítulo 36, versículo 7, apenas a primeira parte de Jó 36, versículo 7, a primeira parte. Do justo não tira os olhos. É para vocês, tá bom? Deus não tira os olhos de você, meu amado. Versículo 15. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Irmãos, nós temos algo tremendo que pode mudar, transformar, curar. É o poder da oração. E nesta noite, nós queremos falar um pouco da vida de Jó. Neste texto de Jó, nós podemos ver a soberania de Deus. Deus soberano, Ele é inquestionável. Podemos ver nesse texto que leremos daqui a pouco, a permissão de Deus. O sofrimento e a prova de Jó. Deus tem propósito. E no final, o livramento, restituição de Jó. E Jó antes e depois da prova. E muitas vezes nós perguntamos, por que que Deus permite isso? Por que que eu estou passando por isso? Sabe por quê? Para te fazer melhor. Mais maduro, humilde, experiente, dependente da misericórdia e graça de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus está no controle de toda a situação. A Bíblia fala de Jó, que ele era um homem reto, que ele era um homem temente, que ele era um homem íntegro, desviava do mal. As qualidades de um homem de Deus: temente, desviava do mal, uma família abençoada, prosperidade, o maior do Oriente, uma família abençoada. Tudo ia muito bem. Alegria. Mas de repente, pela permissão de Deus, pela soberania de Deus, Jó começa a enfrentar a maior luta da sua vida. E envolveu os seus bens, envolveu a sua família, doença. Sabe de uma coisa, meus amados? Deus muitas vezes nos molda para que sejamos melhores, para que saibamos discernir entre o bem e o mal. Muitas vezes Deus permite alguma coisa na minha vida, na sua vida, para que cresçamos espiritualmente, para que o busquemos mais leitura da palavra, mais oração. Tudo foi transformado, más notícias. No capítulo 1 de Jó,
O versículo 13 começa as aflições e a paciência de Jó. E assim diz a palavra de Deus. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e os jumentos passeam junto a eles. E de repente deram sobre ele os sabuceus e os levaram e o mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Uma notícia trágica. E não parou por aí. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E continua. Falava ele ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu fiquei, só eu escapei para trazer-te a nova. Como é tão duro e nos entristece quando nós recebemos uma notícia ruim. E quantas notícias aqui, Jó, o homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, recebeu. Versículo 18, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? E o adorou. Irmãos, enquanto aqui nós estamos, neste mundo, haverá momentos de choro, haverá momentos de alegria, haverá provações, haverá dificuldades, mas Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Nós temos esta promessa da parte de Deus, que Ele está conosco todos os dias. Isso enche o nosso coração de gozo, de alegria, de paz, de contentamento, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para mim e para você. Mesmo em meio a provações, dificuldades que muitas vezes nós não entendemos no momento, nós vamos entender mais para frente um pouco e vamos glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E a pergunta, muitas vezes nós relacionamos alguém que está sofrendo, porque aquele irmão talvez tenha pecado ou fez alguma coisa. Não, nesse caso era um homem tremendo, reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, uma família abençoada. E de repente, pela soberania de Deus, permissão de Deus, tudo virou de repente. Mesmo nessa situação, a Bíblia fala que ele adorou o Todo-Poderoso. Irmãos, e Jó tinha 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. E eles falavam muito, questionavam, porque ele passava por tão grande aflição e por tão grande prova. Os amigos de Jó. No capítulo 42, a Bíblia relata
no versículo 2, eu disse que Jó foi um homem reto, íntegro, temente a Deus, desviava do mal, mas depois da experiência que ele teve, ele nunca mais foi o mesmo. E no capítulo 42, versículo 2, diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E ele diz assim: eu te conhecia, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, se você está na prova, você vai ser diferente. Se você está na prova, você terá uma experiência tremenda e glorifique a Deus e exalte a Deus. Deus é contigo. Mesmo Jó sendo um homem reto, temente a Deus, desviando do mal, íntegro, depois da experiência que ele teve, ele nunca mais foi o mesmo. Mas quando é que tudo foi transformado? Quando é que tudo foi mudado na vida de Jó? Não foi quando ele estava conversando com seus amigos, discutindo, lamuriando, talvez questionando os seus amigos, mas a sorte de Jó foi mudada quando ele buscou a Deus em oração. Você tem uma grande arma, meu amado. É na prova, é nas dificuldades que nós temos que buscar a Deus, depender dEle. E Jó, enquanto discutia com os amigos, questionava, passou-se o tempo e nada aconteceu. Mas no capítulo 42, no versículo 10, diz assim a palavra de Deus: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus vai mudar o cativeiro quando nós o buscarmos em oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode o quê? Levante a sua mão. Bem alto. A sua oração, querido, pode muito em seus efeitos. Ore. 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 E assim diz a palavra de Deus. Então, no capítulo 42, versículo 10 e 11 diz: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de tudo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e mil jumentas, juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Dá o nome dos filhos depois. Irmãos, é isso que nós temos que entender. E muitas vezes nós achamos que a prova nos distancia de Deus, pelo contrário, ela nos aproxima de Deus. Mesmo recebendo tantas notícias desagradáveis, chocantes, terríveis, ele adorou o Senhor, mesmo tendo alguns amigos que o questionavam, mas de repente ele começou a interceder pelos seus amigos, a buscar a Deus, não questionar mais, e Deus mudou a sorte, o seu estado, Deus restituiu em dobro.
É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. Deus tem propósito em todas as coisas, nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está no controle de toda a situação. E mesmo no sofrimento, na provação, Ele quer que você seja melhor, mais santo, mais temente, que você o busque mais, que você o adore mais, que você seja mais humilde, mais dependente. Jó nunca mais foi o mesmo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí Deus fez com que ele abrisse os olhos de Jó, para que Jó contemplasse a grandeza de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus. E nunca mais Jó foi o mesmo. Está na prova? Você está na prova? Adore o Senhor. Você está na prova? Creia no Deus que você serve, Ele é poderoso. Está na prova? Glorifique a Deus. Deus permite algumas coisas para nos moldar, para que ouçamos mais, para que sejamos mais obedientes, mais tementes. Eu estou repetindo isso porque é importante isso. E enquanto aqui estamos, irmãos, até que Jesus não volte, haverá momentos de choro, haverá momentos de alegria, mas uma coisa é certa: Deus está conosco. Entenda o recado de Deus para você nessa noite. Deus te ama. É por isso que muitas vezes Ele permite algumas coisas. Ele quer ver você forte, corajoso, buscando ao Senhor, odiando o pecado, obedecendo a sua voz, tendo alegria de ir à casa de Deus, tendo alegria de entrar no quarto e buscar a Deus, tendo alegria de ler a palavra de Deus. Quero fazer um convite para você agora. Se você puder, ajoelhe-se. Se você não puder, não quiser, não tem problema nenhum. Mas se você puder, ajoelhe-se, busque a Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Deus está aqui. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus mudou a sorte de Jó quando ele buscou a Deus em oração, orando pelos seus amigos. Você está na prova? Ore. Você está na prova? Adore. Você está na prova? Busque a Deus. Depois da experiência, você não será o mesmo. Você será diferente. Como foi na vida de Jó, assim também será na minha vida e na sua vida. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Pastor Marcos vai orar agora. Continue ajoelhado. Aleluia, Senhor. Meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia, meu Deus, porque muitas vezes o nosso comportamento não tem sido correto diante de Ti. Muitas vezes as palavras que saem de nossa boca não são corretas também. Nossos pensamentos são vãos e nos levam, Pai amado, a caminhos tortuosos.
Pai, pedimos, purifica-nos pelo sangue de Cristo nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa se mover sobre as nossas vidas. Os Teus filhos estão agora, neste momento, prostrados diante do Senhor, clamando a visitação do Senhor, assim como o Senhor visitou a vida de Jó, quando ele começou a orar pelos seus amigos. O Senhor começou a mudar a sorte de Jó, o Senhor começou a derrubar os levantes de Satanás, o Senhor começou a trazer de volta as vitórias na família dele, as vitórias financeiras. A sua vida espiritual foi regada na Tua bênção. Que assim seja na vida dos Teus filhos a partir deste momento. Se algum está vivendo tribulações, em lutas e provas muito difíceis e não está conseguindo passar, e o choro tem vindo muitas vezes, a angústia, o medo, a depressão tem batido a porta do coração, tantas vezes uma desesperança, preocupação com o amanhã, eu peço que o Senhor entre com providências neste momento, nesta causa dos Teus filhos, Senhor Deus querido, e trazendo uma vitória muito grande e derrubando tudo aquilo que o inimigo tem levantado diante deles, que eles possam ser renovados, que eles possam ser visitados pela Tua unção do Teu Espírito nesta noite, desde o alto de sua cabeça até a planta dos seus pés, e sejam renovados, e a alegria do Senhor, que é a nossa força, esteja permeando cada coração. Aleluias. Pode se pôr de pé, meu irmão, neste momento. Glórias ao nome do Senhor. Ô Mateus, você pode vir tocar um minutinho aqui mais? Você já se humilhou diante do Senhor agora. Eu quero dizer para você, que Jó disse também, lá em capítulo 19, verso 35, ele disse o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e mesmo depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. E depois ele deu testemunho: eu só te conheci de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O teu Redentor está vivo. Se você crê, você levante as suas mãos e glorifique o Senhor neste momento. Senhor dos exércitos, mais uma vez, em Tua presença oramos. Ah, Espírito Santo maravilhoso, é uma igreja, é a igreja do Senhor, é a Tua noiva que está clamando com as mãos levantadas. O Senhor é o nosso Redentor que vivo está. O inferno não quer que nós tenhamos esse entendimento, porque quando temos um entendimento como Jó teve, as piores tribulações não nos afastam do Senhor. Os maiores males desta terra não podem tocar em nossa salvação, não podem tocar em nossa vida, porque somos a menina dos Seus olhos. O Senhor nos lavou, nos remiu pelo sangue de Cristo para morarmos na eternidade, na glória. Mas enquanto estamos na terra, em meio aos desertos da vida, em meio às batalhas, sabemos que Tu és o Senhor dos exércitos, o Deus forte e poderoso na guerra, e que esta batalha que os Teus filhos estão passando, eles possam ver a mão do Senhor, não a mão do homem, e muito menos da religiosidade, mas a mão do Senhor operando com grande autoridade e quebrando os ferrolhos, quebrando as muralhas, destruindo as obras do inferno e trazendo um tempo de vitória, um tempo de comunhão, um tempo de intimidade com o Senhor, um tempo onde os céus se abram e a glória do Senhor se manifeste e a unção venha e o Teu povo possa dizer que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, como aquele povo clamou ao ver o fogo caído, quando Elias suplicou e o Senhor mandou fogo do céu, Baal caiu por terra e o povo disse: só Jeová é Deus, só o Senhor é Deus. Que assim seja, que os Baais que se levantam contra nossas vidas e sejam sendo todos destruídos neste momento, no poder e autoridade que há, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, Ele merece. Ele é Deus, Ele está presente em nossa vida. Amém? Deus é bom. Fala para o irmão do lado: ó, Deus é bom com você, viu? Você pode até dizer para ele: se não fosse Ele, você não estaria aqui agora. Jesus é bom. Amém? Quer mais um pouquinho de bênção hoje? Amém, glória a Deus. O pastor Luiz trouxe a mensagem aqui, deu aquele texto inicial, que há tempo para tudo debaixo do céu, né? E nada acontece por acaso em nossa vida. Se Ele permitiu isso na tua vida, é que Ele sabe que você dá conta, debaixo da graça dEle, evidentemente. Amém? Faça assim com a sua mão para receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Que você tenha uma semana muito abençoada. E lembro vocês, e os que estão em casa, tem culto durante a semana, viu, irmãos? Quarta é 7h30, quinta é 7h45 da noite. E terça também temos a live, mas é aberto 7h30 da noite também. Amém? Só para lembrança. Deus abençoe em nome de Jesus.